É o futuro, tá? Só pra você. Instagram lá de baixo. É, que tá escrito lá. Redes sociais lá embaixo. Não sei se você viu também. Vamos ver isso. Estamos tentando entrar no ar. Que a internet nos ajude. São internet. Olá, pessoas. Podologia do futuro. Camisetinha nova. Olha. Chique, né? A gente se esforça para ficar bacana. Só tô arrumando aqui a parte técnica. Já chamo a Silvia. Isso. Belezinha. Oi, gente. Vamos entrando. Chama os amigos. Os inimigos também. Vamos lá. Vamos fazer essa live bacana. Eu sou Eni Lima, como todos já sabem. A semana passada a gente estava estudando, por isso a gente não fez live. Esse canal é o canal Podologia do Futuro, onde a gente, eu e Silvia Adler, falamos sobre empreendedorismo. E a gente está aqui hoje para fazer uma live nós duas, para vocês conhecerem um pouquinho mais de nós duas. Eu vou contar um pouquinho como começou a Podologia do Futuro. Eu e a Silvia nos conhecemos no curso de capacitação de empreendedora, os 10.000 mulheres, na Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. E éramos parceiras de aula, né? Mas a gente falava pouco lá no aluno, né? Um você se identifica por um, por outro. Mas esse grupo, já faz uns 6 anos de curso, eu sou horrível para data. A gente se reúne para fazer, reunia, né? Agora vai demorar. Para fazer os encontros, os almoços, né? E no último encontro que teve, acho que foi em setembro, outubro, não me lembro, a Silvia foi, ela ia pouco, mas ela foi nesse. E como não tem coincidência, né? Tem encontros, a gente se reencontrou, começou a conversar, estávamos na mesma vibe de internet, de cursos e falamos muita coisa. E aí as coisas cruzaram e a gente resolveu fazer essa parceria. O foco é a podologia, porque é o meu expertise de 25 anos de empresa. São 24 horas de casinha do pé, mas eu trabalhei 1 ano em outro lugar, como empreendedora dentro da podologia. E a Silvia é coach, ela tem curso de mão de luz, e a gente eu cuido do empreendedorismo, com umas pitadas de motivação, e ela está aqui para explicar melhor que ela. Silvia, eu vou te chamar. Bem-vindo todos aqui, mas pode chamar mais gente, tá, gente? Vou chamar a Silvia. Ela tá no lugar Mara. Olá! Também quero essa camiseta. A sua tá aqui, vem aqui. O distanciamento, né? O distanciamento, não deu pra gente pegar. Você consegue enxergar bem como que tá? Enxergar bem o meu rosto, porque tá muita claridade. E como que tá o som? O som tá alto. Peraí, acho que é o meu celular. Peraí, vou abaixar um pouquinho. A imagem no fundo tá maravilhosa, você tá linda. Bom dia, querida, tudo bom? Muito bom, gente. Bom dia. Eu acho que vocês já viram um pouco da Eni. Me viram, acho que um pouquinho nos stories, né? Mas agora estamos na live. Quero falar um pouquinho, a Eni já falou um pouco de mim também, né? Como a gente se conheceu. Eu acho que, assim, empreendedor sempre está inquieto, né? Então a gente sempre sempre quer atrás de novas coisas, né? Zona de conforto não existe no empreendedorismo, né? A gente sempre está muito inquieto, o coração sempre atrás de novos conhecimentos, atrás de networking, e eu trabalho muito com ressignificado. Eu sou mestre de Reiki, de mãos de luz, já fiz também cabala, tem muita coisa bacana. Eu acho que o mais importante é o ressignificar, né? Hoje o que as empresas contratam, né? Inteligência emocional.
Inclusive, eu estou estudando muito sobre a mente, vai ter muito conteúdo muito bacana. Isso tudo para o quê? Para a gente trabalhar ao nosso favor, né? Então, hoje a gente trouxe um livro, que não só o livro, tá? Mas o que tem por trás do livro. Tá? É uma história muito leve, uma história bacana, e uma história com muito conteúdo que a gente vai falar. Eu vou falar um pouco da semântica do livro, a gente vai pôr um pouco no dia a dia também, né? E falar um pouco dos significados e do ressignificar, tá bom? E a Eni vai falar agora, tem uma surpresa no final da live, né, Eni? Isso. Que a gente preparou. Inclusive, só para mostrar antes, o livro. esse é o livro, tá? Que a gente vai contar um pouco da história e contar um pouco o que tem por trás da história também, tá? Picos e vales, vale muito a pena. Para quem não leu, vale muito a pena ler. Então, e a surpresa, quem assistir a live de hoje e a live de quinta-feira, que a gente vai dar continuidade ao teor do livro, vai ter um link nas nossas páginas e você vai poder concorrer a esse livro. A gente vai sortear, tá? Mas só quem entrar por esse link, ok? Daqui a pouco a gente vai mandar o nosso assessor técnico tá aqui do meu lado, ele vai mandar o link para vocês entenderem. É ir lá no link, preencher e concorrer. Mas quem fizer isso só pelo link, não adianta mandar aqui, mandar pelo direct, que a gente não vai ver. É lá no link, tá legal? A gente escolheu, a Silvia, na verdade, né, indicou esse livro e nós duas lemos. E a gente tem umas considerações a fazer, porque ler o livro, qualquer um pode ler, né? Mas com o conhecimento da Silvia e com o meu entendimento de empreendedorismo, a gente conseguiu ver além daquelas letrinhas e vamos dividir isso com vocês. É o nosso olhar, não está certo nem errado, mas é o nosso olhar. Vamos lá, Silvia? Vamos. Então, esse livro eu vou falar um pouco, tá? Então, eu vou falar do livro, vou falar da semântica do livro e vou falar um pouco do nosso entendimento, tá? Então, quem quiser participar, é uma live interativa, tá? Se tiver dúvida, se quiser compartilhar alguma coisa, a gente está aqui para a gente conversando, tá bom? Vou falar então sobre o picos e vales, tá? Então, que tudo começou na história de um jovem que tinha uma amiga, né? E o que aconteceu? Essa amiga, ele sabia que essa amiga estava enfrentando muita dificuldade. Mas ele percebeu que ela estava muito bem apesar das dificuldades, né? Ele até questionou ela, falou assim: você está com tanta dificuldade, como você está se sentindo tão bem, né? E ela falou assim: eu estou muito bem, tanto no trabalho como no lado pessoal, né? Mas olha isso, gente, olha que importante. Mas ela falou: não posso dizer apesar das dificuldades que passei. E sim, foi por causa delas, né? E o fato de ter aprendido a tirar proveito da situação. Isso, o que acontece? Picos e vales, altos e baixos. Tá? Vocês vão entender? Isso faz parte na vida de todo mundo o tempo todo. Mas como a gente ressignifica para ficar mais tempo no pico e menos tempo no vale? Tá? Então é isso que a gente quer passar para vocês. Independente da situação, independente da condição, eu acho que é um assunto muito favorável até para a gente falar agora, época de coronavírus, né? Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas aproveitam, Eni, me interrompe, tá? Se quiser, coloca suas colocações, quem quiser também, tá? Então, o que acontece? Muitas pessoas aproveitam bem pouco os momentos de dificuldade, enquanto outras aproveitam muito, né? Então, é época de coronavírus. Por que tem gente ganhando tanto dinheiro e por que tem gente que está simplesmente paralisado, né? Então, não é a história ou a circunstância, é o que você retira dela que é tão poderoso, né? E isso, gente, só depende da gente, não é verdade, Ani? É verdade, é verdade. Deixa eu até colocar, todo mundo está vendo muita live, né? Todo mundo está vendo aqui. Eu escuto muito a Luísa Trajano, da Magazine Luiza, e hoje cedo ela estava falando esqueci o nome do empresário, mas ele também é famoso, escreve livro e tal. E eles estavam falando justamente disso, né? De você se ressignificar. Qual a diferença de uma pessoa ter o dinheiro, sim, super importante, né? Mas o que faz a pessoa se mexer?
O que fez a Eni e a Silvia continuar com esse projeto? Porque a gente começou antes da pandemia. O que faz a Eni ainda estar se mexendo para a casinha do pé ficar viva? E a Luísa Trajano exemplificou bem isso. A gente parou para abastecer. Nós paramos para nos abastecer. Abastecer lendo. É isso que eu falei nas lives anteriores. Vai ouvir, pode ouvir um monte de live, mas ouve lives que vão te trazer conteúdo para você se reerguer, né? Eu não sei se vocês seguiram, só um minuto. Eu não sei se vocês viram, mas eu estou no processo com o Sebrae, no projeto Ali, e o consultor me fez um carinho falando dessa coisa de ser fênix, entendeu? Vai lá para baixo, como todo mundo ficou na primeira semana, achando que o mundo ia acabar, só que tem que se reinventar, tem que se levantar, tem que sacudir e vamos lá. É isso, né, Silvia? E tem que se reinventar para a vida toda, o tempo todo. O que acontece? Porque tem muita gente que perde dinheiro e consegue se reerguer, e vai se reerguer toda vez, vai cair, mas vai se levantar. Né? Então é justamente isso que a gente quer, isso que é o importante, o ressignificado. Tá? Depois tem muita coisa de mente que eu vou contar muito, que é muito legal e faz toda a diferença, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente está indo muito bem no trabalho, por exemplo, tá? Supõe o trabalho e, de fato, o que acontece? A gente acaba não olhando ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente acha que os resultados estão bons, que a gente está se sentindo super orgulhoso, né? Só que quando a gente dá conta, né, outras empresas estão se saindo muito melhores do que a gente. Por quê? Porque a gente está só concentrada no nosso mundo, na nossa perspectiva. Né? Então, o que acontece? O que essa moça falou para esse jovem? Né? Mudou o modo como ela vê os momentos bons e os momentos ruins. Né? E o que acontece? Para você enfrentar os altos e baixos, primeiro, você tem que estar aberto. Né? Segundo, você tem que escutar com o coração. Né? E a mente, ela completá-la com a própria experiência para ver o que funciona para você, ou seja, criar a identidade. E, gente, tem insights o tempo todo, eles aparecem o tempo todo para todo mundo, né? O universo mostra muita coisa, só que a gente não vê, porque a gente está o quê? Claro, Carol, pode sim. A gente está sempre concentrado no nosso mundinho, né? Pode fazer, Carol. Enquanto a Carol vai fazendo a pergunta, isso. Eu só vou continuando, tá? Daí a gente fala, tá? Então, os insights, eles estão o tempo todo. A gente só tem que estar com a cabeça aberta para poder enxergar esses insights. E olha que bacana a história dos picos e vales. Picos e vales, tá? Então, o vale tinha um senhor e tinha um jovem. A história é praticamente dos dois, tá? E o jovem, ele vivia no vale, mas era tudo que ele conhecia. Ele passava a vida inteira no vale, né? Então, o que acontecia? Ele tinha momentos bons, momentos ruins, né? Mas para ele era o conhecido, a famosa zona de conforto, né? Então, mesmo o desconfortável se torna confortável, a ponto que a gente fica na nossa zona de conforto, né? Só que o que aconteceu? Com o tempo, ele foi ficando mais velho, ele começou a sentir que tinha alguma coisa errada, tinha mais coisas erradas do que coisas certas. Ele começou a se sentir insatisfeito. Eu não sei vocês, eu já senti isso, tá? Por isso que há 10 anos atrás, eu investi muito em autoconhecimento, tá? Então, ele começou a se sentir muito insatisfeito, né? Mas ele não sabia o quê e o porquê ele estava se sentindo insatisfeito. Então, eu não sei se já aconteceu com vocês, tá? Mas ele se sentiu que não pertencia a lugar nenhum. Você pode dar uma dica? Estou fechada há 60 dias e gostaria de voltar com alguma novidade. Carol, para isso precisava... para isso a gente precisava entender um pouquinho mais de você, né? Para poder tentar te ajudando. Enquanto a Carol vai escrever aí, a gente só vou continuar. Escreve, Carol, só para a gente poder saber um pouquinho, tá? E o que acontece? E ele não se sentia pertencendo a lugar nenhum. Se sentia meio invisível a todos, né? A ele, a família, inclusive a ele mesmo. Sabe aquela sensação de não pertencimento a nada? Né? Ele achava que a família não compreendia, achava que os amigos não compreendiam, né?
E todos falavam assim, é apenas uma fase, né? O que acontece? E ela é podóloga, Eni. Tá, pode Carol, falar deixa eu com te falar ela. uma coisa. A gente fez um e-book super bacana, tá? Que a gente vai, inclusive, disponibilizar. Oi, Teruco. A gente vai disponibilizar no Linktree, tá? Esse e-book tem muitas ideias, tá? Na época de crise. Então, o nome do e-book, inclusive, é Ganhe Renda Extra Já. Já mesmo, tá? Então, a gente vai disponibilizar agora essa semana. Entra lá na nossa bio, tá? No Linktree, que daí a gente manda para você o e-book. Tem um e-book fantástico, tá? Super completo, esclarecedor. Beleza? E o que acontece, então? Então, ele se sentia invisível, só que ele vivia no vale e ele sempre olhava para o pico, né? O pico para o alto, né? Ele comparava sempre o pico com o vale. E daí ele se sentia cada vez pior. O que acontece, gente? Muitas vezes a gente se compara com as pessoas que já têm resultado, né? E a gente já quer, tipo, soltar, né, para com onde a pessoa está. Mas a gente esquece, e isso é um perigo, porque isso nos paralisa também, não é verdade, Eni? Então, o Com que certeza. acontece? Né? Então, a gente acha que essa pessoa já começou nessa trajetória e a gente quer seguir a mesma trajetória, mas não, a gente tem um começo, né? Ela falou da podologia, ela é podóloga. Rodrigo, ela é E o que podóloga. acontece, né? Então a gente se paralisa mediante as comparações, né? Então, assim, a gente tem o nosso começo, nós somos identidades únicas, né? E o principal, não se compare a ninguém, se compare a só você, tá? Exclusivamente a você. Uma dica que eu dou, cresça 1% que seja ao dia, você com você, tá? Isso eu acho que é uma coisa muito importante, tá? E não te deixe que a comparação te paralise. Nós A vamos Eni vai colocar, passar para você. Carol. Isso, Eu vou tá? aproveitar, vou completar um pouquinho a resposta da Silvia. Então, tem o e-book lá, né? Ações que você pode estar fazendo agora para ganhar dinheiro, né? Mas o que eu te digo como podóloga de 24 anos é assim, cuida do que você já tem. Eu já falei isso em outras lives, né? E quando eu vou dar palestra, eu sempre falo isso. A gente fica sempre pensando em inovar e trazer um monte de coisa, e assim, cuida de quem você já tem. Quantos clientes você tem? Com quem você falou com ele? O que você fez nesses dias parados, 60 dias? O que você fez? Você falou com eles, você mandou mensagem, você falou por que está fechada, se realmente, por exemplo, quem trabalha em shopping não dá para voltar, né? Quem trabalha em algumas cidades não dá para voltar, a lei não deixa. Então, assim, converse com eles, manda uma mensaginha, você já fez isso? Cuida de quem já tem. Olha, gente, estou parada, estou fazendo isso. Tem, lá no e-book tem várias dicas, né? Mas aqui também já foi dado várias dicas pelos profissionais que já passaram por aqui. Você pode vender voucher e eles, quando você voltar, eles vão usar o seu trabalho, tá? Mas a gente vai disponibilizar daqui a pouco, Rodrigo, no Casinha do Pé, a gente pode colocar, tá? Mas entra lá no nosso Instagram, @Podologia do Futuro, na nossa link, na nossa bio, que vai estar lá para você entrar no e-book, ok? Até sexta-feira tá lá, né, Cê? Com certeza. Mas é muito legal, viu? Eu acho que vai ajudar bastante esse book, viu? Vai. E aí, o que acontece? Olha outra coisa interessante, né? Então, esse jovem, ele olhava para o pico, para o alto, para quem entrou agora, né? E ele comentava com os pais e os amigos que ele queria estar indo para lá, né? Mas todos só sabiam como era difícil chegar ao pico, né? E como era mais confortável ficar no vale. Olha o significado, né? Então, primeiro, gente, quando vocês estiverem querendo realizar alguma mudança, tá? Olha só para o seu propósito, tá? E não deixe mais ninguém influenciar nele, tá? O que acontece? Não deixe ninguém roubar os seus sonhos, né? As pessoas, elas não fazem por mal, né? De certa forma, é uma proteção e até por amor.
Mas, gente, conselho que eu acho que é um conselho que assim é importantíssimo. Segue o seu objetivo, segue o seu propósito, que com certeza você vai ter uma vida muito mais significativa e feliz, muito mais mesmo, né? E o mais engraçado, né, que todos desencorajavam ele de ir até lá, né, sem nunca terem ido. Então, outra coisa, tá? Não recebam conselhos de quem nunca realizou. Né? Você já deve ouvir, então assim, tá, é difícil, mas você já foi até o pico? Não. Então, como você sabe o que você vai encontrar se você nunca foi? Não é verdade? Então, olha o que tem, né? Óbvio, isso tem a nossa colocação, né? Isso, por exemplo, é uma colocação nossa, né? Mas eu acho que assim, esse livro traz muito aprendizado. E o que acontece? Desculpa, Cid. Pode falar, Isso que você falou é isso que, por isso é que a gente está junto, né? Por que a Eni pode falar sobre empreendedorismo dentro da podologia? Porque eu estou fazendo isso há 24 anos. Já tropecei, já levantei. Hoje também a Luísa Trajano, citando novamente ela mostrou um gráfico de quantas vezes ela tropeçou. E olhar só o final da história é legal, né? Final, viveram felizes para sempre, né? Não, mas no meio teve tropeços enormes, emocionais. E é por isso que eu falo que a podologia do futuro é uma podologia além dos pés. Que ela vai cuidar da cabecinha da podóloga, a gente vai te dar ferramentas para que você possa, quando chegar uma crise dessa, pode chorar, pode viver o luto, mas depois fala, vamos lá, gente, sacode a poeira. Exato, é isso mesmo. Por isso que eu acho que assim, trabalhar o nosso mental, a nossa cabeça é fundamental. Eu acho que isso é o começo de tudo. Porque você tendo uma cabeça onde você sabe ressignificar, onde você sabe trabalhar a seu favor, nada, mas nada te paralisa. Pode paralisar momentaneamente, mas te paralisa por um curto período. E vamos lá, vamos sacudir a poeira e vamos que a gente dá conta. Não só dá conta, né? Como a gente ainda tira vários aprendizados das situações mais desafiadoras que a gente passa, né? E o que eu falo, e sempre nessas situações, você se torna um aprendizado melhor, uma pessoa melhor, você evolui, você cresce, né? Então, olha que interessante, né? Então, o jovem, né, ele sabia que tinha um modo diferente fora do vale, né? E ele queria muito descobrir por ele mesmo, né? O que era a visão do pico, do alto, né? Só que, o que acontece? A dúvida e o medo, né? Eles voltaram a se instalar. Só um pouquinho. Tá tendo uma interferência aí de som. Tá tendo interferência? Tá fazendo barulho. E agora, tá? Agora melhorou? Melhorou. Então, gente, olha que interessante, né? Só que ele sempre tinha dúvida e medo. E quem não, né? Quem não, principalmente quando você começa um projeto novo, uma situação nova, quem não, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, ele se paralisou por causa desse medo e dessa dúvida, né? E o que ele fez por muito tempo? Ele permaneceu na zona de conforto, né? Como muita gente faz, né? O que eu falo, o desconfortável se torna confortável, né? Então, o que uma dica que eu dou, tá? Gente, o medo faz parte, né? Que é normal, tem muitos aspectos, muitos lados que são positivos, tá? Só que o importante é que o medo não te paralise e você agir além do medo, tá? Isso é fundamental. E no livro, depois de muito tempo, o jovem não conseguiu, ele paralisou por um tempo, só que ele continuou tão inquieto, porque a coisa estava tão ruim para ele, né? Como a gente fala, a gente muitas vezes se mexe só quando a situação está insustentável. Então ele resolveu seguir o propósito dele, a vontade dele, e foi em rumo ao pico, né? Só que o que acontece? A mesma coisa, não adianta eu olhar, eu nunca escalei um pico, não adianta eu olhar o pico mais alto, não. Eu posso ter o objetivo de atingir o pico mais alto, mas eu vou traçar mini trajetórias, tá? Trajetórias menores, um passo de cada vez, né? E o que acontece? Acontece que então ele resolveu pegar o pico mais próximo,
tá? Isso é muito importante. E aí começa a jornada desse jovem, né? Não foi óbvio que, como toda jornada, não foi uma jornada, um avanço fácil, né? Levou bem mais tempo do que ele imaginava para chegar num ponto, né, ainda bastante abaixo da metade do caminho, né? E o que eu falo, né? O que é importante, gente? Não é a velocidade, e sim a direção, tá? Isso para tudo. Então, você tem um propósito, siga esse propósito, tá? Não precisa acelerar, basta não parar, tá? Isso é fundamental. Verdade. Não é verdade, Ni? Quer Verdade, colocar alguma verdade. coisa? Então, voltando às minhas pesquisas aí, né, que a gente se prepara para estar aqui falando, né, no meio do nada. Eu tenho a experiência na mão na massa, né, de empreendedorismo, a Silvia também tem, mas a gente se prepara para não estar falando besteira. E tem uma escritora chamada Monique Evelyn, e ela tirou uma foto no Instagram dela, se preparando para mexer com o negócio dela. O negócio dela é digital, ela dá curso e tudo, e ela tirou uma foto emblemática falando assim: depois vão falar que foi sorte. Era o horário, eram 6 horas da manhã, ela estava, acho que, preparando uma aula, não sei, se preparando, né? Então, assim, é se preparar, gente. É se preparar. Como é que eu vou ser podóloga? Fazendo um curso. Como é que eu vou fazer vou falar da linguagem dos podólogos, um granuloma? Estudando granuloma, pegando o primeiro granuloma e fazendo. Como é que eu vou ter uma clínica super top com 50 cadeiras? Fazendo um planejamento para chegar até lá. E aí, nesse caminho, que acho que é ser o pico, o vale pico, vão ter várias pessoas que desiste. Cara, desiste, você não vai chegar. E agora, com essa pandemia, ninguém vai mais fazer pé. Né? Como assim não vai fazer pé? A unha vai continuar crescendo, você vai ter que ir. Então, assim, qual é o objetivo? É ter uma sala? É ter uma rede no shopping? É ter uma franquia? É assim, traça um planejamento. E aí se capacita como profissional de podologia, como profissional de estratégia lá, toda finanças, essas coisas todas, se prepara emocionalmente. Porque as porradas, gente, elas vão vir. Vai vir essa moça aí que vai falar assim: para, o vale é muito. Nossa, não vai lá não. Aquele pico lá, cara, não chega. Pô, mas eu quero chegar. Eu quero chegar lá. E às vezes chega lá, não. O seu pico é diferente do meu pico. O meu pico pode ser assim: ah, cheguei, queria comprar uma cadeira super legal, comprei, pronto, acabou. Né? Mas assim, não compara o seu pico com o pico do outro. A trajetória, ela vai ter os meus percalços e os seus percalços vão ser diferentes do meu. Mas onde a gente vai ficar igual? Quando a gente estiver preparado. Quando a gente levar o soco no estômago, ou então ouvir dessa pessoa, não vai lá no pico, que é muito longe, e você fala assim: tá, obrigado, ouve, filtra, eu vou. Não é isso? E olha que legal. Eu acho que para mim fez toda a diferença, né? Uma vez eu escutei, né? Adore problemas. Eu falei: como adore problemas, né? Então, no caso, eu falei assim: só que quem adora problemas, adora solucionar problemas. E por incrível que pareça, quando você muda o seu mindset, automaticamente um problema chega, você fala: qual a solução do problema? Como eu posso resolver esse problema? Né? Então, automaticamente, você vive infinitamente melhor. Então, é só você, é isso que eu falo, por isso que a gente bate tanto nessa tecla, é o ressignificar, né? E aí, continuando, né? Olha que interessante. Então, ele foi rumo ao pico, né? Vamos rumo ao vale, ao pico, né? Vamos subir, né? E à medida que ele subia, a brisa suave e o ar puro o revitalizavam. Quanto mais alto, menor o vale parecia, né? Isso é fato, né? E quando ele estava lá embaixo, o ar parecia, olha que interessante, gente, parecia perfeitamente limpo. Mas, quando ele viu o vale dali de cima, ele percebeu claramente o ar carregado de cor escura que parecia estagnado quando ele estava no vale, né? Então, uma coisa que eu acho importantíssima e fundamental, tá? Muitas vezes a gente está numa cena, né? E a gente está naquele turbilhão, naquele furacão, a gente não consegue, o emocional fala muito alto e a gente não consegue ver soluções.
um conselho que eu dou, que eu acho que é fundamental. Sai da cena e olha como um espectador. Porque o espectador, ele tá sem emoção. E o espectador, ele é imparcial e ele vai ter uma visão muito mais clara do que você tá quando você tá dentro da cena. Então, você vê que ele saiu da cena do baile, né? E o que ele fez? Ele começou a observar muito mais com outra perspectiva, né? Então, eu falo, gente, sai da cena. Para qualquer situação, eu não falo nem só o profissional, é o pessoal, o que for, qualquer âmbito, sai da cena e olha como espectador. Façam isso que vocês vão ver a diferença que vai ser, né? Pode falar, Eni. Não, e falando disso que a gente conversou essa semana, né? Sair da cena é porque vida e empreendedorismo andam juntos. Principalmente quando a gente é da área... eu sou podóloga, Silvia dentista, principalmente porque a gente é junto, não tem como separar. Né? A emoção é junto, o nosso humor tá junto, né? Porque a gente executa o trabalho. Né? Então, assim, a vida, se sair da cena é olhar assim, se eu tivesse ali bem equilibrada, sabendo lidar com essa situação, que eu faria? É isso, né? E aí, mais uma vez eu falo, se você estiver bem com você, bem com as suas... Você consegue se direcionar. E, obviamente, tem as pessoas que ajudam a gente nesse caminho. Né? Muito bom, Eni. E aí, o que aconteceu? Quanto mais ele subia, né, a trilha, aí chegou uma hora que ele viu que não estava tão simples, né? Cadê a trilha? Acabou o caminho, né? Sem trilha, ele sentiu totalmente desejo melhor, se prepare para o pior. Gosto muito dessa frase. Perfeito, muito bom, muito isso mesmo. Gleide, muito bom, né? é o que a gente falou. Obrigada pela contribuição. Muito bom. E aí, o que aconteceu? Então, daí uma hora, cadê o caminho? Sumiu o caminho, né? A trilha, ele se perdeu, né? Então, sem trilha, ele se sentiu perdido, as árvores estavam bloqueando a luz, olha só, né? Ele teve medo de não encontrar uma saída, mas ele resolveu continuar, né? Levantou, né? Só que ele foi por uma passagem que era meio perigosa, que era a única que ele tinha. Ele escorregou, caiu, se machucou, sangrou, mas ele resolveu, vou continuar, porque o propósito dele era muito claro naquela hora, né? Então, uma dica, gente, um conselho, tá? Não desista jamais do seu propósito, independente dos obstáculos que encontrar. O fracasso é desistir, é isso, o fracasso é só isso. Não é você seguir e demorar um pouquinho, não. O fracasso é você desistir do seu propósito, que você que colocou, você que traçou, desistir dos seus sonhos. Isso sim é o fracasso, tá? E depois de um tempo, o que ele fez? Persistiu, né? E ele conseguiu encontrar um novo caminho, né? Então, gente, abra a cabeça para novos caminhos, tá? Quando você abre a cabeça, você vê que os caminhos se abrem também, né? Você começa a encontrar, quando você está com a cabeça aberta, você começa a encontrar novas soluções, não é verdade, Ani? Com certeza. E é como fala dentro da religião, né? Tem várias portas. Ah, eu gosto da Umbanda, outro gosta do Candomblé, outro é judeu, outro é não sei o quê. Então, assim, tem várias portas. E para a vida e para o empreendedorismo não é diferente, né? E isso não quer dizer que você pegou aquele caminho, também tem isso, tá? Você encontrou aquele caminho, você tem que ficar até o fim. Chegou lá no meio do caminho, você, puxa vida, acho que é melhor eu vou mudar, vou entrar em outro caminho, né? É isso que eu falo, de que você está capacitada e você está preparada, é isso. Ah, tá, eu fui por esse caminho, comprei, achei que devia ter uma clínica super-herói, coloquei vários serviços e tal. E ele, não valeu, nossa, não foi legal, puxa, vou voltar para trás? Não, só mudou o caminho. Nunca. Né? Você nunca volta para trás, você sempre tem um aprendizado e tem sempre que avaliar mesmo. Né? O que eu falo, o mais importante é a trajetória, é o que você se transforma na trajetória. Esse é o maior prêmio que você pode ter, né? Essa trajetória. E o mais legal, né, o que aconteceu? Quanto mais alto ele ia, mais ele ficava feliz, né? Porque a gente, quando a gente se supera, tem um sentimento muito positivo. E isso ninguém nos tira. Não é verdade? E por que ele estava feliz? Porque ele estava saindo do vale superando seus medos,
né? Aham. E ele estava indo num lugar diferente. Então, quando a gente se supera, a sensação de bem-estar é muito, muito grande. E sempre, gente, mas sempre há recompensa quando a gente sai da zona de conforto. Sempre, tá? E algumas respostas, tá? Então, apesar da ansiedade, mas olha só que interessante, tá? Isso Gente, acontece muito, fala tá? aí. Apesar da ansiedade, né? Então ele estava indo em direção ao pico, só que ele queria chegar no pico para ver o pôr do sol. Só que com esses percalços, ele não chegou a tempo de ver o pôr do sol no topo. Então ele se lamentou e falou: perdi, né? E aí ele encontrou um senhor sentado num enorme rochedo, né? E esse senhor perguntou para ele: o que que você perdeu? E o jovem respondeu: perdi o pôr do sol no pico. E ainda complementou: parece que essa é a história da minha vida, ou seja, nada dá certo na minha vida. E o senhor, muito sábio, ele perguntou: tá bom, tá noite, e o que que você vê na escuridão, né, na noite? Daí o jovem falou assim: não consigo enxergar nada, tá escuro, né? E olha que interessante, gente, muitas vezes a gente só tem um foco, né? Então, quando a gente só foca numa coisa, né, a gente não observa outras coisas ao nosso redor, que podem ser tão boas ou até melhores. E aí o senhor, ele passou, né, a contemplar o céu. E o jovem começou a olhar o céu e viu um monte de uma faixa de estrelas cintilando acima da sua cabeça. Ele falou: gente, no vale nunca tinha visto estrelas com tanta clareza. Ou seja, gente, uma dica muito importante: amplie o seu olhar, para olhar além dos olhos, né? Além do que os seus olhos enxergam. Não é, Eni? Eu acho que isso é Exatamente. fundamental, É né? o que eu falo, é por isso que eu falo, uso o nome podologia além dos pés, né? Olhar além do pé. Além do pé tem uma pessoa, além do pé tem você, além do pé tem sua sala, além do pé tem seu marido, seus filhos, seu gato, seu papagaio, seu, né, parceiro que você tiver. Além do pé tem a sua vida financeira que não está do jeito que você quer, mas você vai chegar lá. Além, olhar, abrir, expandir. E isso a gente só conhece, a gente só consegue com conhecimento. Ah, preciso fazer o quê? Estudar, claro, e seguir quem te dá conselho bacana. Quem não dá conselho bacana, você deixa ele pra lá, Conselho engaveta. de quem tem resultado. E o Aham, mais interessante, né, que as estrelas estavam lá o tempo todo e ele não percebeu. Então, o que aham, que você tem que fazer? Faz um pequeno ajuste, né? Muda o foco da sua atenção, né? Eu uhum, acho que é isso, mudar, fazer aqueles pequenos ajustes, né? aham, E aí o senhor perguntou para o jovem, né, o que que fez ele ir até o pico. Ele falou que ele estava uhum, muito satisfeito, né, que estava a lei do não pertencimento, né, e ninguém estava fazendo jus do seu potencial. O senhor, ele respondeu, né, que aconteceu com ele também, que muitas vezes ele perdeu as esperanças, né, que ele foi demitido do primeiro emprego e não conseguia trabalho, né, durante muito tempo ele ficou o quê? Com raiva, ficou deprimido, né, quem não, né? Eu estou falando isso que eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? Eu não sei se você se familiariza, mas eu já me familiarizei muito, né? E o que que acontece? Daí só que ele encontrou um amigo e tudo começou a mudar. Por quê? O amigo disse uma coisa para ele que chamou muita atenção. Perspectiva dos picos e vales como momentos bons e ruins, né? E o que que acontece? Ele diz, quanto mais você adota essa perspectiva dos picos e vales, né, em seu trabalho e na vida pessoal, mais tranquilidade e sucesso você vai ter. Por quê? uhum. Porque você mudou o modo como se encarava os altos e baixos da vida, que a gente estava falando, né? E graças a isso faz toda a diferença, né? Um amigo ajudou, olha que interessante, gente. O amigo, ele ajudou a descobrir 3 coisas, tá? Primeiro, como sair, tá, de um vale mais rápido, como permanecer num pico mais tempo e como ter mais picos e menos vales no futuro. Quem não? Não é verdade? Quem não quer? Quem não quer, mas dá para ter, exatamente isso. É, E o senhor começou a explicar, né? Quando as pessoas à sua volta sabem como fazer os momentos bons e ruins reverterem em benefício de si mesmas, elas se preocupam menos e vivem melhor.
E o que são os picos e os vales, tá? Então, todo mundo tem picos e vales pessoais, os altos e baixos que você experimenta no trabalho e na vida pessoal, não é verdade? Eles são tão naturais quanto os picos e os vales geográficos que a gente vê na superfície do planeta. Mesma coisa acontece com o eletrocardiograma, né? A gente tem os altos e baixos. Quando para, o que acontece? A pessoa morreu, não é verdade? Parou aquele eletrocardiograma reto, a pessoa já não tem mais vida, né? E isso, gente, os dois tipos de altos estão espalhados por todos, interligados de modo semelhante. Pouca E energia. o que quer dizer? Tá? Você se sentir bem numa área do seu trabalho ou de sua vida e mal em outra, né? E isso, gente, é natural. Acontece com todo mundo. Só que olha que interessante, tá? O modo como você depende, né? Como você se sente, depende em grande parte como você encara a situação. Tá? O segredo, gente, é separar o que acontece a você do valor e das qualidades que sente, que possui como pessoa. Tá? Não podemos nos sentir bem mesmo quando coisas ruins estão acontecendo. Por exemplo, tá? Não deu certo num negócio. Isso não quer dizer que eu seja um fracassado. Só não deu certo. Então a gente tem que separar, tá? O que é o nosso valor do que é o acontecimento. E o jovem daí questionou o senhor, falando que ele devia estar feliz só porque ele vivia, né, no pico, né? E o que acontece, né? Ah, para você é fácil porque eu vivo no pico. E o senhor, ele perguntou, você que acha que a minha vida aqui em cima não tem ligação nenhuma com a sua vida lá embaixo, no vale, né? Daí ele até fez um questionamento, né, bem interessante. Você já notou uma falha durante a sua subida até aqui? Um enorme buraco no chão, separando o seu pico deste vale? Daí o jovem respondeu que não notou nada, não observou não observou. Por quê? Porque os picos e vales, eles estão ligados, gente. Então, por isso que eu falo, altos e baixos, eles estão ligados, tá? E o segredo não é só entender que eles estão ligados, né? Mas compreender como eles estão ligados, tá? Isso, gente, agora é uma coisa importantíssima também. Eu estou falando importantíssimo, eu acho tudo importantíssimo na realidade. Mas... Ixi, congelou aí, Sil. Tá congelado? Congelou. O meu não tá, tá? Voltou. Ah, tá. O seu tá. Então, olha só, gente. Voltou. Os erros que você comete durante os bons momentos, tá? Hoje geram os maus momentos de amanhã. E as coisas sábias que você faz durante os momentos ruins, hoje geram os bons momentos amanhã. Então, gente, fica com isso, tá? Os erros durante os bons momentos vão gerar momentos ruins amanhã e vice-versa. As coisas sábias que você faz nos momentos ruins vão gerar momentos bons amanhã, tá? Eu acho que isso é importantíssimo, tá? O que acontece, tá? Então, as pessoas que usam a perspectiva dos picos e vales durante os momentos ruins, né? Elas fazem as coisas melhorarem quando voltam a se concentrar no quê? No básico. E se dedicam ao que importa mais, né? E isso gera bons momentos para elas mais tarde. Época de coronavírus, isso é o maior exemplo, né? Quantas pessoas, o que elas aprenderam, o que elas reaprenderam, o que elas se reinventaram, né? Fazendo o que? O básico, né? O básico, em vez de paralisar, olhar a situação e se lamentar, não. O que eu posso fazer a partir dessa situação? Como tudo na vida. Não é, Eni? Quer complementar alguma coisa? É que teve um pânicozinho aqui, mas já voltamos ao normal. Coisas ao vivo. É isso aí. O que eu falo sempre é assim. As pessoas têm medo. Até fui procurada por algumas amigas, né, de empreendedoras, e as pessoas têm medo de se sentir fraca, né? E a gente vai sentir vários momentos. É o que a gente faz com a fraqueza, o que a gente faz com aquele momento é que define qual vai ser o próximo passo. Então, assim, pode sim viver o luto. Eu chamo de luto qualquer coisa ruim que possa ter acontecido com a gente. Pode sim. Como agora há pouco ouvi, como eu já disse, a Luísa Trajano, ela ficou apavorada.
né? Ela, minhas empresas, quem vão virar? Eu abro porta, como é que vai ser? Então, assim, viva o seu luto, mas não deixa ele ficar extenso. E vai lá e se alimenta de coisas importantes, de coisas que te fortalecem, com os amigos, com livros, estudando, e olha aquela situação de fora. Ó, o coronavírus está aí, ele não vai mudar, né? É aquilo ali que está acontecendo mesmo. E o que eu posso fazer? Eu posso ficar, pode ficar só chorando, é a opção que você tem várias opções, né? Mas você pode falar assim, tá, desse jeito aqui eu posso fazer isso, né? Ah, tá, nós, podólogas, fomos atingidas logo de imediato, a gente não podia trabalhar, né? E agora, em algumas cidades, está voltando a pouco. O que eu posso fazer nesses 60 dias? Primeiro, a gente chora, eu chorei também, tá? Mas depois a gente pega esse choro, engole, né? Igual a mãe falava pra gente, engole esse choro, agora já. Então, assim, engole o choro e vamos ver, olhar de fora, pandemia, coronavírus, perda de cliente. Não, eu vou lá, eu vou falar que eu tô aqui viva e que se eles estão vivos, vocês estão bem? Ai, que bacana, legal, né? É isso que eu e a Silvia estamos fazendo aqui. E é muito interessante o que então acontece, né? Acontece que muitas pessoas deixam de administrar seus bons momentos e não notam que estão gerando os próprios momentos ruins no futuro. Consomem recursos demais, afastam-se do básico, né? Ignoram o que é mais importante. E adivinha o que acontece? Momentos ruins novamente, né? Então, ou seja, gente, podem acreditar, isso é real. Depois eu vou até falar da mente, mas hoje não. Ou seja, nós criamos nossos próprios momentos bons e ruins, muito mais do que a gente se dá conta. Nós criamos a nossa realidade, isso é fato, tá? Fato mesmo, tá? E voltando para a história, né? E o senhor deixou o jovem, que já era noite, né? No dia seguinte, eles se encontraram novamente, né? E o jovem falou para o senhor, nossa, você está sempre tão bem, você parece sempre tão bem, né? E o jovem achou que era pelo fato do senhor viver no pico, né? E o senhor falou assim, ninguém pode ficar num lugar para sempre, né? Mesmo que você permaneça num lugar, você sempre vai estar entrando e saindo dos lugares no seu coração, né? Ou seja, você pode estar morando num paraíso, mas você sempre vai ter aqueles momentos altos e baixos, né? E daí o jovem perguntei, como posso ter prazer quando eu estou no momento no vale, no baixo, né? Daí, na verdade, seu modo de desfrutar o vale tem muito a ver com o tempo que você fica nele, é o que a Eni falou, tá? Então, época de coronavírus, no início você se paralisa, né? Mas quanto tempo você vai ficar paralisado em cima disso? Isso é uma escolha só sua, né? Você pode ficar o tempo que você quiser, né? Mas você também pode sair disso, né? Então depende do tempo que você fica nesse vale. É por isso que eu falo que a gente que cria nossos momentos bons e nossos momentos ruins. E olha só que interessante, né? E para o jovem o pico era simplesmente o pico e o vale é simplesmente um vale, né? E daí perguntou, o que os meus pensamentos têm a ver com isso? Né? Olha só que interessante. E o senhor perguntou, você lembra da primeira vez, né, quando você chegou no pico, né? O que você falou que você perdeu, né? Daí o jovem pensou assim, perdi. O que você fez? Você simplesmente se concentrou no fato de ter perdido o pôr do sol. Só que você só focou no não ter entrado no visto o pôr do sol, só que você não enxergou as estrelas. Não só não enxergou as estrelas, como simplesmente você não comemorou a sua vitória de ter chegado no topo. Aquilo que você planejou, né? Então, muitas vezes, olha que curioso, então a gente faz, chegamos nisso e a gente não consegue ver o lado bom. Por isso que é muito importante, Eni? Não, tô aqui. Por isso que é muito importante a gente também comemorar essas pequenas vitórias. Faz parte. Isso é muito importante mesmo, né? Daí o senhor perguntou, né, para esse jovem, e o que teria acontecido se você chegasse no pico e falasse assim, consegui. Daí o jovem pensou e falou assim, nossa, é mesmo, o que ele fez? Ele transformou o pico pessoal dele num vale. Olha que interessante, gente. Por isso que eu falo,
como a gente pode ressignificar e como a gente pode mudar, né? Exatamente. Então eu E tinha, posso o que fazer um aconteceu? parêntese? Posso fazer? Claro, Além de você comemorar qualquer coisa, igual eu comemorei essa camiseta, uma simples camiseta que você manda fazer com a Silvia, a camiseta ficou pronta. Uma camiseta com o nome Podologia do Futuro. Mas eu festejo tudo, né? E aí, você, cada degrauzinho que você conseguir, porque se você festeja, eu festejo. Puxa vida, olha, ela conseguiu, deixa eu ver, a Claudianice que está aqui vendo a gente, a Gleide que participou. Puxa, a vida, a Gleide conseguiu, como é que eu faço para... Sabe, que legal, ela está motivada, eu vou me motivar também, então tem que festejar sim. Né? Agora, com essa pandemia, depois de muitos anos, as máscaras com o nome da empresa, acho que já existia, mas ninguém fazia. E eu festejei, eu fiz, fui lá, festejei, porque tem que fechar cada degrauzinho, porque vai acontecer o que aconteceu com o moço. Subiu, queria subir lá no pico, subiu, chegou de noite, tinha estrelas maravilhosas, mas ele queria ver o pôr do sol. Perdeu a oportunidade de festejar as estrelas. e olha que interessante, né? Isso acontece muito, né? Então, por exemplo, alguém ganha uma medalha de prata, né, por desempenho extraordinário e se sente infeliz. Por que se sente infeliz, né? Por quê? Porque ela se comparou com quem ganhou medalha de ouro. Isso. Né? Então, por isso que eu falo que picos e vales é o significado que você dá, né? Então, ou seja, se a gente quiser ter menos vales, né? Primeiro, também é muito importante a gente evitar comparações, né? Então, assim, se aproveitarmos o que existir de bom naquele momento, a sensação será muito mais da gente estar próxima do pico do que estar do vale, né? Por isso que a gente bate muito, né, na importância do ressignificado, né? Então, o que que acontece? Os picos, eles são os momentos em que você valoriza o que você tem. Fica com isso, gente. E os vales são os momentos em que você sente falta do que não tem, tá? Uma coisa que acontece, a gente não pode controlar sempre os acontecimentos externos, não é verdade? Mas a gente pode controlar nossos picos e vales pessoais, sim, tá? Com o que acreditamos e com o que fazemos, não é verdade? Então, para transformar um vale num pico, você precisa mudar qualquer uma dessas duas coisas. Ou o que está acontecendo, tá? Ou como você se sente sobre o que está acontecendo, tá? Se você pode mudar uma situação, ótimo. Mas nem sempre você consegue mudar a situação, tá? Então, caso contrário, você pode tomar a decisão de mudar o que sente a respeito para que a situação seja revertida em seu benefício. Então, o que que eu sempre falo, tá? Que eu acho que é um conselho muito importante, tá? Sempre pensa o que que eu posso fazer com isso, que me traga benefício, não é verdade? Sim. Então, o caminho para fora do vale, ele surge quando você decide ver as coisas de outra forma, né? Não é verdade? E o que que acontece, gente? Muitas pessoas, elas não se dão conta do que é preciso para realmente estarem preparados para permanecer por mais tempo num pico, né? E aí, o que que aconteceu? Também outra coisa importantíssima, tá? O rapaz, ele se despediu. 7 minutos, tá? Ah. Tá. E o rapaz, ele se despediu do senhor, né, e disse que passaria a ver o trabalho e a vida de modo diferente, né. Então, ele esperava ver o vale, né, cada vale como uma oportunidade para descobrir o bem oculto capaz de melhorar a situação, porque sempre tem um bem oculto, né. Então, a gente pode transformar nosso vale num pico quando a gente identifica e tira proveito do bem oculto nos momentos ruins. Melhor época para a gente poder comprar vírus. Travou? Voltou, né? Voltou já. Voltou. Tem alguém falando aí do seu lado? Não? Não? Não. Tá com ruído? Tá, com uma voz de criança, mas tudo bem. Só se for da natureza. É.
Tá? Pode continuar. Então, daí o jovem voltou para o trabalho, todo entusiasmado, já aprendi muito, sensacional, né? Aqui a vista do vale é tão estreita, do pico, a gente consegue ter outra perspectiva, voltou todo animado. Só que tem um detalhe, muitas vezes, a gente aprende e não aprende efetivamente, não é verdade? Quantas pessoas chegaram no topo, caíram e caíram mais baixo do que elas estavam. É verdade, Geni? Verdade, verdade. E Porque... o que aconteceu? Oi, desculpa, pode falar. Não, pode continuar, depois eu completo. E o que acontece, né? Então, daí ele voltou para o trabalho, os negócios estavam indo bem, o lucro, estava tendo lucro, a empresa estava indo de poupa e vento, né? Só que uma época começou a ter um problema de carregamento, né? Depois começou outro problema com carregamento, os clientes começaram a cancelar os pedidos, né? O clima começou a ficar carregado, só que o jovem pensou, bom, você pode transformar, né, o seu pico o seu vale num pico. Quando você identifica, né, tira proveito do bem oculto, né, no mau momento. O que ele fez? Então ele deu uma ideia para o chefe e falou assim, bom, e se a gente usasse a crise como oportunidade, tá, para identificar os pontos fracos no sistema de monitoramento, né, das encomendas, no caso do negócio dele, e usasse o resultado da pesquisa para criar um sistema melhor e mais confiável para as próximas encomendas, né? E o chefe gostou e pediu para o jovem colocar em prática e liderar a equipe, né? Depois de vários dias, eles encontraram falhas nos sistemas, né? E desenvolveram uma forma muito mais confiável e barata de lidar com as encomendas, né? E aí os clientes ficaram satisfeitos, né? Ao saber que havia um novo sistema instalado e voltaram com custo mais baixo e voltaram a comprar. Só que daí, de novo, a situação está indo bem, você se acomoda naquela zona de conforto, pronto, estagnei, está tudo certo, não olhei mais ao redor, né? Só que, como diz, altos e baixos, a coisa começou a complicar, o pessoal começou a gastar, eu já dei certo, então começou a gastar, e de novo eles começaram a entrar em crise. Só que esse jovem cresceu um pouquinho a cabeça dele, né? E o que aconteceu? Ele simplesmente começou a não escutar conselho de ninguém, né? E aí, a mesma coisa que eu falei, então ele começou a não escutar conselho de ninguém, as pessoas começaram a se afastar dele, e ele ficou no vale, ele conseguiu abaixar mais ainda do que ele estava, se sentiu muito pior do que ele estava de início, no vale. Né? Então, por isso que é importante, né, nessa hora, é muito importante você olhar para dentro de você, é muito importante você se escutar, avaliar suas próprias atitudes, né? E as pessoas, às vezes, estão tão cegas no mundo delas que elas até não observam, né? E aí, Eni, o que você comenta? O que você pode... Bom, a gente tem 3 minutinhos, né, para poder... E é isso. A gente está mostrando o nosso olhar do livro, tá? Então, vou reforçar aqui que a gente vai sortear esse livro, tá? Para quem entrar lá no link, o Rodrigo está passando aí, ó, no casinha, e preencher lá e vai concorrer. Só quem entrar lá no link, tá? Só falta 1 minuto e 57 e ela vai encerrar. Sil, a quinta-feira a gente está aqui de volta, gente. Às 12 horas. Vai ser uma outra parte, perspectiva do livro, tá? Segundo o nosso olhar também, tá bom? Vamos estar falando daqui também. Quem quiser compartilhar alguma coisa, quinta-feira estamos meio-dia, tá? Com a continuação, com nossos aprendizados e os ressignificados. É isso aí. Tá joia? Obrigada, Sil. Um beijo grande. Gente, um lindo dia para todo mundo, viu? Beijo. Beijo. Tchau, tchau.